Vamos orar para nós iniciarmos esse estudo para a honra e para a glória do Senhor. Nosso tema é um tanto diferente: adultização na igreja. Um risco à inocência das crianças. Esse é o tema de hoje. Vamos pedir a direção do Todo-Poderoso. Amado Deus, muito obrigado porque mais uma vez estamos reunidos como igreja neste lugar. Estamos aqui para louvar o Teu santo e maravilhoso nome, para adorá-lo, para glorificá-lo e também, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, a Tua instrução, para que os nossos passos sejam em conformidade com a Tua vontade. Senhor, abençoe a esses que estão aqui, que a Tua graça e a Tua misericórdia envolva-os. Também, Senhor, alcance os irmãos que estão online, que sejam alcançados pelo Teu favor, pela Tua misericórdia. Amado, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, adultização. Hoje eu quero abordar um tema, de certa forma, está muito visível na mídia nesses últimos tempos. No entanto, o nosso foco não é o foco que a mídia está dando. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da adultização dentro da casa, do lar do servo de Deus, dentro da igreja, e também observando alguns aspectos da internet, para que nós possamos criar os nossos filhos de uma forma que seja agradável ao Senhor. Que nós, de forma alguma, venhamos nos assemelhar com aqueles que não conhecem ao Senhor, que não entendem a palavra do Todo-Poderoso e vivem segundo os seus próprios entendimentos. Esta não é a nossa realidade. Nós estamos aqui para vivermos uma verdade única, uma verdade diferente. O Senhor chamou-nos para sermos separados. Amém? Somente aqueles que são separados alcançam o favor de Deus e podem entender a mensagem de Cristo. Compreendendo ainda que separado é a mesma coisa de santo. Se você é santo, você é separado para honrar, para glorificar, para viver a verdade do nosso Senhor e Salvador. Quero ler com os irmãos Provérbios capítulo 22, versículo 6. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 22, versículo 6. No decorrer dessa palavra, vamos ler outros textos. Vamos então ouvir o que Salomão nos orienta. Ele diz: ensina, eduque a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? É uma palavra forte, uma palavra poderosa, é uma promessa de Deus para os pais. E se nós entendemos essa promessa, irmãos, nós com certeza vamos reservar tempo para educar os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos a respeito da lei do Senhor, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. Isso é fundamental, amados. Se todo servo de Deus observar esse ensinamento de Salomão, com certeza a sua família será diferente e ele terá experiências confortantes com o Criador em relação aos seus filhos. E essa é uma verdade que nós precisamos guardar no coração. Quando você ensina a criança, a palavra fica no coração. Pode até andar por caminhos errados parte da vida, mas no tempo certo, com certeza, o Senhor há de chamá-los, há de reavivar esta palavra no coração. Nós temos o dever de fazê-la uma realidade. Amém? E Salomão, com muita propriedade, diz: ensina a criança o caminho que deve andar. Você, como pai, tem ensinado o caminho de Deus para os seus filhos? Nós, como pais, estamos ensinando o caminho do Senhor para os nossos filhos. Você que está acompanhando pela internet, você tem ensinado a palavra de Deus para os teus filhos? Muitos irmãos estão deixando isto por conta própria da criança e ou da internet ou outros meios que existem hoje. Nós temos um compromisso com o Todo-Poderoso. Amém? A adultização, irmãos, a adultização acontece quando uma criança é exposta a responsabilidades, conteúdos e comportamentos que não correspondem com a sua idade. Eis a definição de adultização. É quando a criança é exposta a responsabilidades, trabalha, enfim, mantém a família, cuida da família. Essas coisas parece que não, mas existe.
cuida dos irmãos em casa, tem atitudes de adulto quando, na verdade, ainda estão talvez até na primeira infância. E ainda, irmãos, com conteúdos, comportamentos que não correspondem com a sua faixa etária. Eis aí a adultização. E isso acelera de forma muito louca a perda da inocência, a simplicidade da própria infância. Esta é a definição dessa palavra que está ultimamente tão em voga na mídia. Mas o nosso objetivo, como eu disse antes, não é olhar aquilo que a mídia está falando, mas é trazer a nossa realidade como pais, como povo de Deus, como família do Senhor, e observando a palavra, doutrinarmos os nossos filhos para que sejam crianças na faixa certa, na idade certa, na época certa, para que siga os passos, as etapas comuns ao ser humano, sem queimar etapas da infância. Amém? O nosso primeiro tópico, adultização precoce pela internet. Ao falarmos de adultização nesses últimos tempos, não há como nós desligarmos esse fato da internet. A internet é uma bênção, irmãos. Às vezes nós vemos as pessoas jogarem pedra na internet, mas eu a vejo como bênção. A internet é um dos meios que o Senhor tem usado para alcançar nações, povos. Muitos que estão em lugares relativamente remotos, mas têm acesso à internet e, queira ou não, acesso àquilo que é de Deus, a mensagem do Senhor para as suas vidas. Mas há perigos terríveis, que estão atrás do teclado, atrás do monitor, atrás do celular, atrás de uma tela. Nós precisamos estar atentos à internet, principalmente na infância. Mateus capítulo 18, versículo 6. Mateus capítulo 18, versículo 6. Ouça só a afirmativa de Cristo Jesus. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essas pessoas que elas fossem jogadas no lugar mais fundo do mar, como uma pedra grande amarrada no pescoço. Eu li na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje. Veja só o que Cristo falou. Eis a seriedade. Veja como você precisa entender a seriedade da criação dos filhos, das crianças. Cristo disse, quanto a estes pequeninos, refere-se às crianças. Disse Jesus, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar. Isso mostra a seriedade que nós precisamos olhar e enxergar na criação dos nossos filhos. E se porventura você for achado culpado, pois o teu filho abandonou os caminhos do Senhor, a palavra diz que seria melhor que você não agisse dessa forma. As consequências não são boas. Amém? Nós temos que analisar a palavra de Deus de uma forma intensa e vivermos aquilo que Cristo quer, conforme Ele quer. Nós temos visto, irmãos, que a internet ela tem etapas. E nem tudo que é apresentado nas mídias, através do canal internet, são bons ou deve ser acessível às crianças. Nós temos que, de certa forma, fazermos uma censura naquilo que os filhos estão vendo nas muitas telas. É preciso uma censura, irmãos. Alguns aspectos que nós precisamos enfatizar. As redes sociais. Eu sei que nesses últimos tempos é difícil vivermos sem redes sociais e hoje, quando a criança aprende a ler, já tem uma rede social. E quantas crianças estão soltas? Crianças, me refiro ao nosso nicho, ou seja, os servos de Deus. Quantos filhos do servo de Deus estão com o celular nas mãos, com acesso a todo tipo de conteúdo disponível na internet? Até mesmo com perfis nas redes sociais. Quantas crianças? Mas será que isto soma, irmãos? É bom para a educação? É bom para a formação de caráter? Hoje, nessa exposição doida da sexualidade, a violência, levando as crianças a pensarem apenas em consumirem
Tudo isso é fruto da ação do mal e nós precisamos vigiar, estarmos atentos. Outro aspecto que pesa muito em relação à criança na internet são os influenciadores. Influenciadores. Quem é que teu filho segue? Quem é que teu filho assiste todo dia, muitas horas por dia? Quem é que faz a cabeça do teu filho? Se você não doutrina, tem um influenciador que não é de Cristo para doutriná-lo. Vê o perigo, irmãos? Adultização, qual a adultização nessa história toda? É que muitas vezes o pai delega à criança o direito de escolha. Vê o que você quiser, sem uma devida censura. É preciso um cuidado muito grande, já que esses influenciadores influenciam, tornam-se modelos para essas crianças. Modelos. Isto é mais sério do que parece, muito mais sério, porque as consequências muitas vezes acontecem na escola, dentro da igreja. São crianças que agem de uma forma estranha porque estão imitando o seu ídolo da internet e coisas assim desse tipo. A publicidade que aparece nas redes sociais também influencia de forma negativa, leva as crianças a pensarem que tudo está ao alcance, que tudo é muito fácil. Eis aí o consumismo que nasce no coração. Ainda, irmãos, séries, games e músicas. Série, games e músicas. Eis um trio terrível que tem destruído as nossas crianças, os nossos adolescentes e até adultos, por incrível que pareça. É preciso um cuidado muito grande com os games, porque os games sempre têm temáticas ruins. Quando não é violência, está na área da sexualização, ou leva a criança a pensar a agir de forma errada. Cuidado, irmãos, cuidado, porque até os games mais simples, eles têm uma mensagem, e essa mensagem não é boa, e a criança, com toda a sua liberdade, elas captam essa mensagem, e isso adentra o coração, e toma o lugar da palavra de Deus. Cuidado com a internet, é bênção, mas nós temos que vigiar muito, muito mesmo. As músicas que levam as crianças às suas dancinhas, ao erotismo, sensualidade, essas coisas todas. Às vezes você vê o seu filho rebolando, dançando, o que é que está acontecendo? Eis a internet, eis os influenciadores, eis os vídeos musicais e essas coisas todas. Nós temos que entender, as crianças não têm maturidade suficiente para discernir tudo aquilo que enxergam ou decidir o que vê ou o que não vê na internet. Não permita que haja uma adultização dentro da sua casa. Diz a Organização Mundial da Saúde, OMS, que a criança de 0 a 2 anos, ela precisa viver sem tela. Não dá celular para uma criança de 0 a 2 anos, qualquer tipo de tela, um tablet, coisa assim. De 2 a 5 anos, eles recomendam apenas 1 hora por dia de tela. Impossível, não é? Mas quem é que faz a recomendação? Organização Mundial da Saúde. Os caras sabem do que falam. De 6 a 12 anos, no máximo 3 horas dia de tela. E acima dos 13 anos, fica um pouco mais flexível, mas cabe aos pais decidirem. Não são adultos para decidirem essas coisas. E isso é estranho, irmãos, porque a tela, ela trabalha na mente da criança como algo viciante, uma droga viciante. E quando você tira o celular da criança, praticamente ela tem uma crise de abstinência. Não sabe o que fazer, não sabe mais brincar, não sabe mais interagir, fica aérea sem saber. O que vou fazer agora? Por incrível que pareça, é muito louco, mas é muito perigoso. Não adultize o teu filho. Amém? 2. A adultização no lar. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Adultização no lar. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Ouça essa recomendação.
Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Essa recomendação, Deuteronômio, lá nos princípios, tempo de Moisés. Veja a recomendação. Essa palavra que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará. O que é inculcar, irmãos? É decorar. Vamos trazer aí para uma realidade mais simples. Elas precisam decorar a palavra. Dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também amarrar como sinal na sua mão e na testa. Eles usavam amarrado, textos bíblicos nas mãos, e algo que era amarrado na testa também. Esta é a realidade. Será que nós temos ensinado a palavra de Deus para os nossos filhos? Será que você, vou usar o termo perder tempo no coloquial, será que você perde tempo com teu filho? Nesse aspecto é ganhar tempo, não é? Mas estou usando a colocação, a expressão coloquial. Será que você ganha tempo com teu filho ensinando a palavra? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Ah, pastor, isso. Ah, pastor, aquilo. Ah, não sei o quê. Porque pariu. Vou usar o termo bem simples. Por que você pariu, então? Se você não tinha tempo de criar o seu filho. Irmãos, é para refletir. É mais sério do que parece. Fique atento. A adotização acontece quando uma criança é exposta a responsabilidades, conteúdos e comportamentos que não correspondem com a sua idade, acelerando a perda da inocência e da simplicidade próprias da infância. Vamos a alguns aspectos do que é muito comum nós vermos dentro dos lares. Exposição precoce a conteúdos impróprios. Queridos, quantas vezes você está sentado no sofá, ou alguém está sentado no sofá, e lá na telinha da TV, uma maldita novela. Uma maldita novela. A novela ensinando tudo que não presta e teu filho de olho. Sensualização, erotismo, como mentir, como não mentir, como enrolar, como enganar. A novela só ensina o que não presta. Mas associa-se à novela um filme. É preciso um cuidado muito grande com os filmes. Porque os filmes também são escolas. Tem que analisar, irmãos. Mas vou além, desenhos animados, que deveriam ser feitos para as crianças, mas que trazem uma mensagem, geralmente, nesses últimos tempos, diabólica, satanista. É o satanismo em ascendência, até erotismo. Tudo isso para que haja uma adultização, amados. Nós temos que vigiar. Como disse anteriormente, olhe para a internet, mas também esteja atento às músicas. Porque música secular não cabe dentro da nossa casa. Nesses últimos tempos eu tenho um Facebook que 95% dos meus seguidores, eles são crentes. 95% ou mais. E, às vezes eu vejo no History publicações com música secular, com coisas que não diz por que veio nem por que foi, que não soma, que não edifica. Cuidado com a música secular. Deixa eu fazer uma analogia. Determinada vez eu ouvi um exemplo e eu achei magnífico. Se você é torcedor de um time de futebol, tem torcedores fanáticos do Flamengo, por exemplo. Será que o torcedor do Flamengo vai sair à rua cantando o time do Vasco? O que vocês acham? Aí eu sou flamenguista doente, o cara tem uma cueca preta e vermelha, camisa preta e vermelha, o tênis dele é preto e vermelho, ele tem um boné preto e vermelho. Será que ele vai sair pelas ruas cantando o hino do Vasco? Impossível, não é? É a mesma coisa. O nosso time é o do céu, irmãos.
Nós não estamos no time das trevas, do mundo. Nosso time é do céu. Não cabe. Cuidado com as músicas, mesmo aquelas que parecem inocentes, como as do Roberto Carlos. Mas não são inocentes. Eu puxei lá da gaveta, né? Do baú. Puxei do baú. Mas só para vocês entenderem. É necessário um cuidado muito grande em relação a essas questões. A sobrecarga de responsabilidade. Muitas vezes a criança, ela cuida do seu irmão menor, ela é menor e cuida do irmão menor. Tem o dever de preparar refeições, alguma coisa assim. Ela salta, ela queima etapas na sua vida. Sem contar, queridos, que elas são sobrecarregadas na igreja. São obrigadas a fazer coisas na igreja, quando elas mesmas não têm entendimento do que está acontecendo. Nós temos que estar atentos a essa questão. Outro aspecto, que este é mais comum de todos e é assustador. O modelo familiar distorcido, irmãos. Modelo familiar distorcido. São aqueles pais que ensinam aos seus filhos a vaidade desde criancinha. A criança nasce, já alguns que podem, já vestem uma roupinha de uma marca, de uma grife. Com 5 anos é grife, 10 anos é grife. E vai por aí. Vaidade pura. Evidentemente que o tal da grife não se aplica a todos. Aqui em nosso meio, graças a Deus, que não, mas essa palavra vai para outros que nos ouvem pela internet. Veja, grife é para gastar, para consumir as tuas economias. Cuidado com a tal da grife. É vaidade, é ostentação, não cabe. Amém? Portanto, fique atento às chamadas etiquetas. Mas vai além, queridos, vai além. A família muitas vezes adultiza as suas crianças. Como fazem isso? Quando elas querem ver a sua filha de 5 anos, 6 anos, como mini adulto. Mini adulto. Aí compra roupinhas, e hoje é o que tem no mercado, roupinhas que assemelham a roupa de adultos. Micro shorts, micro blusas e vai por aí. Não entendo muito bem de roupas, mas tudo que o adulto veste, quer colocar na sua criança. Está roubando, irmãos, etapas. Roubando etapas. Cuidado com as roupas, cuidado com aquilo que teu filho veste. A tua filha, principalmente a filha, cuidado com a roupa da filha. Amém? Outro aspecto relacionado ao sexo feminino, maquiagem. Gente, maquiagem é coisa de adulto. Maquiagem não é para uma garotinha de 5 anos de idade, não é para uma garotinha de 10 anos de idade, saindo da primeira infância, não, não é. Maquiagem, irmãos, é coisa de adulto. Não permita que a tua criança se olhe no espelho e se veja pintada, toda... Não, isso não honra o Senhor, isso é adultização, isso é pecar contra o Todo-Poderoso, está ferindo a palavra. Você inculcará o quê? É a palavra de Deus, e não os costumes do mundo. Entenda costumes do mundo, irmãos, como o sistema pecaminoso desse mundo. Mundo, sistema pecaminoso da sociedade. Nós temos que vigiar muito isto, para não criarmos filhos, filhas, movidas pela vaidade, e que tudo aquilo que o mundo faz é comum porque minha mãe, meu pai, eles fazem, eles permitem que eu faça, eu quero, eles me dão, enfim. Tudo com limite, amados, com limite. Mais uma vez abordando danças e músicas. Cuidado, porque as redes sociais estão cheias de dancinhas. Cuidado com as dancinhas, geralmente sensuais, eróticas. Não existe nada de graça nesse mundo. E Satanás não oferece nada de graça para ninguém. Ele dá, mas ele está pedindo alguma coisa em troca. Em relação à internet, cuidado com as redes sociais, aquelas verticais que são piores do que as outras. Todas são ruins, mas as verticais são piores devido à métrica. O TikTok é extremamente perigoso para crianças. Meu Deus do céu. É perigoso para nós que somos adultos. A métrica joga um vídeo para você. Se você fica alguns segundos naquele vídeo sem ver, só parado ali, os próximos 10, 15 vídeos
todos são na mesma temática. Já pensou uma criança com TikTok? A continha no TikTok? Aparece um videozão erótico, os próximos 10 vídeos. Será a mesma coisa. E se ela ficar horas e horas dentro do mesmo tema? Se é em relação a satanismo, mesma coisa. Erotismo, pornografia, tudo. Cuidado, cuidado, pais. Cuidado. Não permita que a adultização seja uma realidade dentro da sua casa, porque você vai prestar contas ao Senhor. Fique atento a isso. Amém? É nosso dever proteger as nossas crianças na infância. É nosso dever estabelecer limites. É nosso dever sermos exemplo de santidade. Exemplo de santidade. É nosso dever ensinar valores bíblicos desde cedo aos nossos filhos. Amém? Ensine valores aos teus filhos. Ah, mas isso é coisa de pastor que deve fazer essas coisas. A tia da igreja, a irmãzinha da igreja, da escola bíblica dominical, da escolinha de criança. Ô, gente, uma coisa horrível na igreja hoje chama-se, aqui nós não temos porque temos poucas crianças. Mas as igrejas grandes têm uma tal de salinha das crianças. Que as crianças vão para a igreja brincar. Igreja não é lugar de brincadeira, irmãos. Ensine teu filho, inculque, que ele está na casa do Senhor para adorar, para glorificar o Criador. Talvez ele não entenda, mas ele precisa compreender que há um objetivo em estar na casa de Deus. E não deixe sob a responsabilidade das chamadas tias a educação religiosa e espiritual dos teus filhos. Amém? Primeiro ponto, irmãos, qual foi? Adultização precoce pela internet. Segundo ponto, adultização no lar. Terceiro ponto, adultização na igreja. Adultização na igreja. Olha, isso aqui é assustador, tá? Adultização na igreja. Ô, meu Senhor, queridos, a adultização ocorre quando a criança, o adolescente, é tratado como adulto antes do tempo. Quando você trata teu filho na infância ou já na adolescência como adulto, você está queimando etapas, está praticando a chamada adultização. Esteja atento a isso. Na igreja, nós temos visto que essa prática é extremamente comum. Nós vivemos dias de modismos. E a igreja gosta de modismo. E uma das coisas que a igreja gosta é ver criança em ascendência. Criança pregando, criança fazendo isso, criança trazendo revelação, criança agindo como adulto. Ensinando adulto. Trazendo revelação para adulto. Meu Deus do céu. A criança não teve tempo nem mesmo de conhecer a palavra e já quer ensinar a palavra. E pior, muitos de cães, cabelos brancos, ficam maravilhados porque uma criança de 10 anos, 12, 13, 14 anos, traz uma palavra no púlpito, uma palavra decorada, uma pregação decorada, porque ele não tem capacitação espiritual e formação teológica ou formação mínima para compor uma palavra que seja realmente sólida, mas decora uma mensagem. Decora uma pregação de um pastor famoso, geralmente de pastores famosos, ninguém decorou minha pregação ainda, mas de pastores famosos decoram. E, na frente, irmãos, recitam de uma forma forte, legal, aquela pregação, uma recitação. E há crianças que têm um pouco mais de facilidade em falar em público, outras não, mas existem aquelas que sobressaem. E repetem tudo que ouviu sem saber o que estão falando. Movidos por ensinamentos falsos, porque alguém por trás está patrocinando toda aquela situação. Cuidado com a mensagem proferida pelos chamados pastores mirins, pastores adolescentes. Cuidado. Principalmente quando o foco, e hoje é muito comum, o foco foge totalmente da palavra. Dia desse eu estava vendo um vídeo de um chamado pastor mirim, e esse camarada não pregava a palavra.
Mas tinha, porque Deus está me falando, porque o Senhor tem uma mensagem para você, Deus está falando, olha, vai acontecer coisa maravilhosa na tua vida, eu vejo, eu estou vendo, eu estou vendo agir, e chega aqueles que são mais empolgados, o anjo está ali, o anjo está me revelando, o anjo está me falando, e o capeta fala. Cuidado, irmãos, Cuidado com essas coisas. Amém? 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Deixe-me ler só 1 Timóteo, já que o nosso tempo está passando muito rápido. Deixe-me ler para vocês, amados, as qualidades morais e espirituais do sacerdote. Qualidades espirituais e morais do sacerdote. 1 Timóteo, capítulo 13, versículos 1 a 7. Depois, analise e vê se é possível possuirmos pastores mirins. Analisa isso. A palavra de Deus, ela é suprema. Nunca esqueçamos dessa verdade. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Queridos, qualificações do sacerdócio. Qualificações. Pastor, mas o Espírito Santo pode agir. Olha, irmãos, nunca limite o Espírito de Deus, mas nunca tire o Espírito Santo do Senhor do contexto da palavra. Nós não podemos limitar o Espírito Santo, nem tampouco Deus, mas nós não podemos arrancar o Espírito Santo do contexto da palavra. Se o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para descrever, irmãos, as qualidades morais e espirituais do sacerdócio, isso quer dizer que o Espírito Santo sabia e sabe o que estava falando. E nós não podemos inventar hoje um evangelho paralelo, um ensinamento paralelo e apresentá-lo como se fosse o mover do Espírito. Esse mesmo princípio aplica ao dom de línguas. Tem nada a ver, mas só fazendo uma alusão. Hoje, nós temos visto que a igreja virou uma festa, todo mundo fala línguas, todo mundo mistura, todo mundo, aquela coisa toda. Mas em 1 Coríntios capítulo 14 diz que no máximo 3, e preciso é que haja intérprete. Se não houver, que cale-se. Quem está errado? Onde está o erro? Na igreja ou no Espírito Santo que revogou a sua própria palavra? Temos que pesar isso, irmãos. Mas vamos lá. Algumas das qualidades morais e espirituais do sacerdote com base em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Irrepreensível, não deve haver acusação ou motivos para crítica em relação à sua conduta. Os nossos pastores mirins, principalmente os que estão nas mídias, são foco de críticas, porque estão agindo de uma forma que não é conforme os princípios bíblicos. Não são irrepreensíveis. Cuidado com pastores mirins, não se deixem envolver. Marido de uma só mulher, fora de cogitação. Se é mirim, não é possível ser casado. Temperante e sóbrio. Isso significa que deve possuir autocontrole, moderação, bom senso, evitando excessos e possíveis vícios. Ainda, o sacerdote precisa ser modesto. Não podem ser orgulhoso, de forma alguma, arrogante, vaidoso. Não, amados, mas humilde e respeitoso. Todos os nossos pastores mirins, sacerdotes mirins dos últimos tempos,
eles carregam em si a arrogância, vaidade e outras coisas mais que fica extremamente explicitado nas suas ações. São os donos da verdade, não são modestos. Hospitaleiros não se aplica. Quando a palavra fala a respeito de hospitaleiros, porque naquele tempo as pessoas, o sacerdócio, os apóstolos, os missionários saíam de cidade em cidade e não existia como hoje hotéis, e os irmãos tinham prazer em hospedar aqueles que saíam a campo. E era uma bênção para aqueles que recebiam os apóstolos, os missionários. Apto para ensinar. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz que o sacerdote precisa ser apto para ensinar. Se o mirim não conhece nem para ele mesmo, como pode ensinar alguém? Como pode, amados? Nós precisamos ter um cuidado grande, porque muitas vezes esses camaradinhos, ensinados por adultos, que não têm uma boa índole, estão pregando heresias terríveis, e as pessoas consomem sem os julgá-los. É preciso julgarmos o profeta. Não dado ao vinho, não se aplica. Não violento, talvez não. Cordato, deve ser amável, gentil, pacífico, buscando harmonia e reconciliação. Ainda, inimigo de contendas, não deve promover ou participar de discussões e conflitos. Tudo isso está relacionado ao sacerdócio, irmãos. Fiel à palavra. Deve ter um profundo conhecimento e compromisso com a Bíblia. Aquele que quer ensinar a palavra de Deus precisa conhecer a palavra. O mirim, o pastor mirim, sacerdote mirim, enfim, essa galera da infância que estão se autotitulando ou titulado por alguém como pastores, não conhece a palavra suficientemente para defender a sua fé e ou ensinar a sua fé e fica naquele oba-oba, enfim, das profecias, das promessas e coisas do tipo e repetindo pregações de terceiros. Bom testemunho, o bom testemunho cabe à vida daqueles que amam o Senhor. Portanto, amados, é necessário um cuidado muito grande dentro da igreja para que ela não esteja adultizando, levando crianças a agirem como adultos, quando na verdade não são adultos e não possuem as qualidades exigidas pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo e também em Tito. É necessário um cuidado muito grande com isso, tá bom? 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7, Tito capítulo 1, versículos 5 a 9. Nós encontramos nesses versículos qualidades que são necessárias. Essas qualidades se aplicam, evidentemente, ao sacerdócio adulto, mas nós vemos que há uma incompatibilidade total em relação à criança. Amém? Cuidado, amados, com essas situações, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. É preciso um cuidado muito grande e que as nossas crianças, elas possam agirem como crianças, serem crianças, sem saltar, sem queimar etapas. Mais uma vez, quero chamar a atenção dos irmãos para as mídias. Cuidado com as telas, cuidado, irmãos, com as telas. Cuidado, ame seus filhos, cuidado com as telas. Não confie, eles não têm a capacidade de discernimento para escolher, para saber o que estão vendo. Não tem capacidade. Mas veja, olhe, observe. Não deixe tua criança com o celular trancada num quarto, sozinha. Acompanhe, veja. Veja o histórico, veja os históricos, veja o que é que ela está assistindo. Amém? Dentro da sua casa, crie crianças como crianças. Não permita, irmãos, que aquilo que é apenas de adulto venha vestir as suas crianças, que ações comuns a adultos sejam comuns às crianças, que as musiquinhas e as dancinhas não venham a ser uma realidade, porque nós somos servos do Senhor e a nossa vida é para honrar e glorificar o nome santo de Deus. Mais uma vez, com relação ao sacerdócio infantil, cuidado com o sacerdócio infantil. Eu, particularmente, não creio no sacerdócio infantil. Eu não creio. Ah, mas Samuel. E Samuel? Amados, onde é que está escrito que Samuel oficializava como sacerdote diante de Israel, quando criança? Ele participava ali
do momento, mas não estava como oficial, não era sacerdote. Não existe essa verdade. Ele acompanhava Eli e os filhos de Eli. Estejamos atentos a esta realidade. Amém? Alguma pergunta? Então nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra. Que Tu venhas mover na nossa vida e fazer-nos entender, para que nós possamos agir segundo o Teu Espírito, meu Deus. Sempre movidos pelo Teu santo e bendito Espírito. Jamais levados pelos ensinamentos e pelos modismos desse mundo, Senhor. Que nós não venhamos a seguir de forma alguma, Senhor Jesus, aquilo que esse mundo tem a oferecer, mas que vivamos a Tua verdade acima de todas as coisas. Fale sempre aos nossos corações, dando-nos a revelação da palavra e que nós possamos criar nossos filhos, dar-nos forças para criarmos nossos filhos como crianças, para que possamos observar as etapas certas, ó Deus, e que tenhamos a orientação, tenhamos, ó Deus, a Tua autoridade para ministrar aos seus corações. Senhor, muito obrigado por todas as coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e guarde em nosso coração essa palavra para a honra e para a glória dele próprio. Mensagem 1417.